Aham, Então já vou começar a fazer o problema aqui. Espero beleza. conseguir. Ah, você tentou fazer esses problemas? Como é que foi? Ah, eu acho que tiveram uns quatro que eu tentei e o resto eu não tentei. Tá, vamos ver esse aqui então. Parece ser coisa de equação de primeiro grau, ainda é para ser razoável. Aham, Ahn, no plano cartesiano, a reta R de coeficiente angular 10, então ele nos deu uma informação aqui que tem a ver com a equação, intercepta o eixo Y e um ponto de ordenada A. Então, ele já falou uma cacetada de coisas. Deixa eu fazer um desenho das coisas que ele citou nessa primeira frase. Ele falou para nós que. Deixa eu pegar o gráfico mais genérico possível, né? Que é esse aqui. Ele falou para nós que o coeficiente angular é 10. O que é o coeficiente angular de uma reta, né? Só existe coeficiente angular, só existe ângulos em retas. O coeficiente aham, angular tem a ver com a inclinação da reta, ok? certo, Quanto mais inclinado, tipo assim, maior o coeficiente angular. Quanto menos inclinado, dessa forma, menor o coeficiente angular. Se fosse assim, o coeficiente angular seria zero. Ela não tem certo. inclinação nenhuma. Se fosse assim, seria infinito. Ela está com a inclinação máxima. Assim, ela está inclinada positivamente. Né? Está crescente, a gente fala. E assim, ela está decrescente, tá? Caindo. Ok? Aham, Como ele falou para nós que o coeficiente angular é 10, então a gente sabe que é positivo, crescente, então vai ser alguma coisa assim, ok? certo. Claro, a gente coloca os pontos ali para fazer um desenho melhor, mas de modo geral, um esboço é isso. Daí ele fala que intercepta o eixo Y em um ponto de ordenada A. Interceptar o eixo Y. Quem é o eixo Y? Esse cara aqui. Aqui é o X. Ele intercepta num ponto de ordenada A. O que é ordenada? Ordenada é uma forma de você dizer os pontos do eixo Y. É como se fosse um sinônimo, entendeu? Tu tem teu nome, tem o teu apelido. Só pode te chamar do teu Aham, nome e do teu apelido. O nome aqui é eixo Y, o apelido é ordenada, tá ligado? Tem segredo nenhum. Daí ele tá dizendo que onde cruza é no ar. Tô escrevendo o que ele falou ali, beleza? Alguma dúvida até aqui? não, Note que eu desenhei. Opa, tem alguma coisa para falar? não. Tá, então acho que eu entendi errado. Note que, apesar de eu ter feito um esboço e ter colocado o A ali, eu não sei, né? Para falar a verdade, eu não sei se é aqui mais em cima, se é mais aqui embaixo, não sei, ok? Aham, Eu coloquei só como um esboço. Dependendo do que o enunciado me diga, eu vou ter que melhorar esse esboço. Na a reta S de coeficiente angular 9 intercepta o eixo Y e um ponto de ordenada B. Ou seja, já é um outro valor, já não é o A, é o B. aham, Ok? Show. Então, eu também sei que como o mano aqui é 9, né? Já não vai ser tão inclinada, ela pode ser um pouquinho assim, ó, menos inclinada, tá vendo? aham, Um pouquinho menos inclinada aqui. E eu vou dizer também que esse cara é o B. Eu não sei se é em cima, se é embaixo, realmente não sei. Não nos deram essas informações. Se as retas R e S interceptam-se em um ponto de abscissa 6. O que é a abscissa? A abscissa é o apelido do eixo X, ok? É o eixo das aham, abscissas. Então, elas têm que se cruzar no eixo X positivo, porque o 6 é um número positivo. Teria que se cruzar nessa região aqui. A região positiva do eixo X, pro outro lado é negativo, certo? certo. Acontece que do jeito que eu desenhei, não vai acontecer isso. Uhum, Porque vai cruzar, mas vai cruzar aqui, né? é, Eventualmente cruza aqui, né? Por aí. Que é na parte negativa. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso arrumar essa coisa aqui para cruzar do jeito certo? Eu tenho que pegar a reta de maior coeficiente angular e colocá-la embaixo e a de menor em cima. Então, aham, eu posso fazer assim, ó. Opa, vou fazer assim, se liga.
Agora ficou top, vai dizer. Aham. Pode crer, eu vou até jogar um pouco para cima, para o desenho ficar mais bonitinho. Beleza? Beleza. E a gente pode dizer que esse encontro com Fátima Bernardes aqui aconteceu justamente no que ele mandou, no 6, certo? Uhum. Porque tive que fazer essa mudança para que o meu desenho se se coise ali no 6, né? Se coise é bom, né? Se intercept, se encontre. As retas se encontram Aham. neste ponto. Daí, ele falou para nós aqui, se as retas se interceptam em um ponto de abscissa 6, então, ele está querendo saber uma relação entre o B e o A. Muito bem. Entre o B e o A. Bem, para que a gente consiga resolver esse problema que eu fiz um belo desenho, o desenho não vai ser suficiente. Nós vamos, a princípio, ter que utilizar equações, tá bom? Uhum. Porque na matemática é assim, a gente resolve coisas, em especial coisas de igualdade, né? Escrevendo equações, igualando elas, ok? Aham. Ah, maravilha. Então, como é que eu posso fazer aqui, velhinho? Eu vou ter que criar uma equação para a reta azul e outra para a reta vermelha. E ao passo que eu tiver a equação da reta azul e da reta vermelha, eu igualo as equações para encontrar informações sobre o ponto de igualdade, que é um ponto que eu conheço, mas também sobre o B e o A, ok? Então Aham. vamos bem aos poucos. Se eu tiver as equações, eu vou poder eventualmente igualá-las, então vamos escrevê-las. Reta tem sempre a mesma forma de equação, ax mais b. O problema é que eu vou ter que usar outras letras aqui para não confundir com esses caras, beleza? Então vai Aham. ser mx mais n. Mas na escola, Beleza. tu vai lembrar do teu prof falando que a equação da reta é y igual a x mais b, tá bom? Beleza. Eu não vou usar essas letras aqui porque o enunciado já usou para outra coisa. Ok? Ok. Ah, maravilha. Meu Deus. Só deixa eu ver uma coisa aqui, cara, que eu buguei aqui. Ah, terça 11, amanhã é terça, né? Ah, tá, eu penso nisso depois. Eu penso nisso depois, penso nisso depois. Tive um problema psicológico rolando aqui. Ah, anyway. Então tá, cara, vamos lá, vamos escrever as equações, vamos ver se tu se lembra. Bem, qual a informação que ele nos deu aqui, né? Ele falou de coeficiente angular. Ele falou que o coeficiente angular da reta azul era 9. Aham. Então, no nosso caso, 9x, porque o cara que multiplica o x é o que a gente chama de coeficiente angular, beleza? Beleza. E ele falou que intercepta o eixo y na ordenada b. Tá escrito isso. Aham. As retas, elas têm um segredinho, né? Uma coisa que a gente usa para resolver conta, que é esse valor aqui, o que forma na equação, é sempre o valor onde a reta cruza o eixo y. Então eu posso dizer que, no caso da azul, é b, certo? Uhum. Muito bem, então pensando por essa lógica, qual que vai ser a equação da reta vermelha? Agora eu te deixei com essa bomba aí. Note que 10x mais B? Não, 10x mais A. 10x mais A, show de bola. Massa, então já temos as duas equações. Temos as duas equações já. Agora o que que a gente vai fazer com ela, né? Nós vamos entender. Opa, é 10x, né? Falei e não coloquei. 10x mais A. Agora, o negócio é o seguinte: eu tenho duas equações e eu estou interessado no A e no B, né? Eu ainda preciso fazer substituições para levar em conta que eu vou lidar com o intercepto delas, com o encontro delas aqui, ok? Então, o Aham. que que acontece quando eu tenho uma interseção na matemática, na física? Uma interseção
ou um encontro, é sinônimo, né? É quando as posições são as mesmas. Ou seja, os y, e por consequência o x também, né? São os mesmos no ponto de encontro. Então vamos usar esse ponto de encontro, que é um ponto que nós temos informações, ok? Então, no caso do ponto de encontro, o y da azul é igual ao y da vermelha. Uhum. Note que eu estou usando as cores e o negócio fica assim muito mais simples, mas na hora tu vai ter que dar nome para eles, né? Porque tu não vai ter canetinhas coloridas que nem eu, né? Sim. Então é importante tu não se perder, né? Estou igualando os y, porque nesse caso, como eu estou trabalhando na interseção, estou trabalhando na interseção, isso aqui só vale na interseção, beleza? Eu posso fazer essa Uhum. igualdade. Só que não só isso, eu posso dizer também que o x é o mesmo. Tem que ser, né? Que eles estão no mesmo ponto. Não só o y Uhum. é igual, por isso eu pude igualar as duas equações, mas como os x são iguais, então tem que colocar o mesmo valor aqui. Agora, é, eu tenho essas duas coisas aí. Daí, se você olhar para as opções de resposta, ele não está te pedindo para encontrar qual é o valor do A, encontrar qual é o valor do B. Ele quer que você isole o B e escreva ele em termos de A, tá vendo? Então vamos Uhum. isolar o B. Deixando o B sozinho, vai ficar aqui 60 mais A. E agora esse cara vai para lá 9 vezes 6, 54, né? Vai ficar Uhum. menos 54. 60 menos 54 é 4. É 6. Então deu B igual a A mais 6. Pegou a ideia? Uhum. Massa, né? Então, vamos recapitular. O enunciado deu uma carambada de informação, só que de um jeito muito solto, né? Podre assim. A gente teve que ir entendendo aos poucos. Eu gosto de fazer um desenho, mas não precisava fazer para resolver, né? Só que Uhum. sim, tu entendeu o que estava rolando, né? Tinha uma reta que veio de baixo, outra veio de cima, elas se interseccionaram. Para se interseccionar no lado positivo, teve que ser desse jeito, né? Eu comecei desenhando errado. Uhum. Aqui, né? Daí elas se interseccionam aqui. Agora, falou de interseção, falou de encontrar equações e igualar elas. Então, eu encontrei a equação da azul com as informações que me deram. Faltava isso, né? Até o problema quer a resposta em função disso. E essa para vermelha. Uhum. E o fato de eu ter informações da interseção. Primeiro que eu posso igualar as equações. E segundo que eu sei o valor do x. Estava no enunciado. Daí eu fiquei com uma equação com só duas incógnitas, e são justamente as incógnitas que o problema me pede, sacou? Daí eu pude Uhum. isolar o B. Maravilha? Então, agora, velho, que você parece ter entendido, eu preciso ir no banheiro, porque já é a trocentésima aula do dia. Mas eu acho que você consegue lidar bem com essa questão, lidar muito mais rápido que eu até, né? Que tive que te explicar, etc. Agora você tá top. Beleza. Eu vou te mandar o que eu fiz e eu quero que você responda isso ah, como se você estivesse respondendo para uma prova, né? Aquela velha história, beleza? Fechou. Então tá bom. Já volto, é rapidinho. Beleza.
E aí, como é que vai a continha? Consegui aqui. Manda Eu aí. acho que consegui, pelo menos. A resposta que eu tive foi n é igual a m mais 12. Ahn, N igual a M mais 8? Mais 12. Me manda aí então, que eu acho que tá errado. Beleza, eu vou te mandar aí foto. Te mandei. Tá, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Até que enfim baixou aqui. Daí você encontrou as duas equações que, de acordo com. Deixa eu copiar esse negócio. Ó, o cara, hein, querendo me imitar. Uhum. Percebeu o teu erro? Sim. Cuidado com as imitações aí, velho. Pirataria é crime. Então, bora pra próxima, tiozinho. Bora pra próxima. De resto, tudo certo, né? Então, vamos ver aqui. A figura a seguir, representação em centímetros, estamos falando de triângulo. Triângulo não costuma ser um negócio muito difícil. Para os times do Parque Triangular de Vértice ABC, a escala utilizada foi de 1.000. Esse parque será a área de lazer de uma cidade, pois o projeto foi aprovado. Se considerarmos um plano cartesiano, os pontos 11 e 9, 2 menos 3 são coordenadas dos vértices, são coordenadas, né? Ainda falta o terceiro. Sabendo que AB igual a AC, ou seja, estamos falando de um triângulo equilátero, e que o segmento que parte de A encontra o lado oposto a esse vértice em D menos 1, 3, é uma altura ABC. Ele está falando de um novo ponto D aqui que ele escreveu como altura. Você sabe o que que é altura, né? Altura é uma reta perpendicular. Uhum. Então, uma reta perpendicular, às vezes, não pode ser vista no desenho, como é o caso Sim. aqui. Deixa eu até copiar essa imagem, né? Porque, por exemplo, quando tu vai no médico, ele fala, fica reto para medir tua altura. Isso aí é matemática pura, porque a altura na matemática não é exatamente uma reta vertical para cima, né? Na verdade, pode ser, mas pode ser isso aqui também, ó. Essa aqui é uma reta altura, Uhum. porque ela está perpendicular a uma outra reta, a essa base. Sim. Poderia dizer que isso aqui é uma base, essa aqui então é uma altura. Tá tranquilo, sacou? Uhum. Agora, ah, como é que nós vai fazer agora utilizando alguma informação sobre isso, né? Primeiro, vamos deixar bem claro que o AC e o AB são iguais. Então, nós estamos falando de um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles é um triângulo com lados iguais. Dois lados iguais, especificamente. E ele Uhum. está falando também ah, que o segmento que parte de A encontra o lado oposto a esse vértice, ou seja, falando disso, Uhum. Sim. é uma altura, e faz sentido, porque nós estamos falando de um triângulo simétrico, né? Uhum. Então, claro, meu desenho tá meio zoado, até porque a foto deve estar meio torta, mas se a gente tá saindo daqui, e encontrando aqui 90 graus, né? Uhum. Nós temos também outras coisas acontecendo. Por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esse, né? Tem que ser, porque lados iguais são ângulos iguais. Aqui Uhum. também. Os dois triângulos, a esquerda e a direita, são iguais, ambos retângulos, ambos iguais. Em todos os quesitos são iguais. Sim.
É, que há assimetria aqui nesse problema, né? Devido ao fato dos dois lados iguais, devido ao fato da reta ser a altura, 90 graus, aquela história toda. Então, eu também posso afirmar, caso seja necessário, que esse lado aqui é igual a esse aqui, tá bom, velho? Aham. Tem que ser. Então, veja, eu estou falando um monte de informações aqui que vão nos trazendo ideias. Outra coisa, aqui é 11, 9, e aqui é 2 menos 3. Então, tipo, eu poderia usar alguma fórmula para encontrar esse tamanho, se for necessário. Uhum. E seria o mesmo tamanho que esse. Sim. E eu tenho esse ponto D também que ele citou. Eu também poderia usar alguma fórmula de distância para encontrar esse tamanho, né? Distância entre pontos servem como tamanhos dos lados aqui, né? Faz todo sentido do mundo, certo? Aham. A lógica é essa. Então eu uso as ferramentas que me dão. Qual é a área desse parque, né? Ele quer saber a área do parque. Então a gente precisa de encontrar alguma coisa pensando em área. Então nós estamos falando de área de triângulo. Uhum. Base vezes altura dividido por 2, né? É uma fórmula que a gente pode usar. Existem outras trocentas mil fórmulas. Então, esse é um problema, né? Nós temos tantas opções que a gente fica até meio perdido. Eu Aham. tô pensando assim, sabe quando vai numa pizzaria e tem tanta pizza diferente que tu não sabe qual tu vai escolher e daí tu não escolhe? Sim. Eu tô quase na mesma, porque eu acabei de te mandar um arquivo com várias fórmulas de área de triângulo. Eu poderia usar muitas delas aí para tentar resolver esse problema, entendeu? Aham. Eu particularmente estou pensando ainda o que seria mais simples para mim, porque assim, primeira coisa que eu pensei é o seguinte: dá para achar esse tamanho aqui, olha só, dá para achar esse tamanho aqui pela equação da distância, porque nós temos esses dois pontos. Dá para Aham. achar esse tamanho aqui, porque nós temos a equação da distância, esses dois pontos. Com esse tamanho e esse tamanho, dá para fazer o teorema de Pitágoras, porque o triângulo é retângulo, encontrar esse Uhum. cara aqui, sacou? Sim. E daí, como eu vou ter esse cara aqui, eu vou ter também esse cara aqui, base. Eu já vou ter tido esse vermelho porque eu fiz o Pitágoras antes, né? Tive que fazer equação da distância antes, certo? Aham. Altura, base vezes altura dividido por 2. Então, é uma forma de achar, Sim. ok? Ah, então, é uma forma de achar. Agora, tem outras formas? Tem, pode ter também outras formas. Outra forma é entender, por exemplo, que esse cara aqui é o ponto médio desse segmento. Uhum. Então, se eu utilizar a equação do ponto médio, eu posso encontrar esse ponto aqui muito facilmente, usando a equação do ponto médio. Também dá. Daí, se eu tiver esse cara, eu tenho esse tamanho, de novo com a equação da distância. Uso a equação da distância aqui de novo, base vezes a altura dividido por 2. É outro jeito. Ficou? Aham. Então, a escolha vai do cara que tiver afim aí de fazer o negócio. Ah, muito bem. Agora, eu estou tentando buscar uma forma que eu não precise usar a equação da distância, porque eu acho a equação da distância meio chata, para falar a verdade. Mas, Uhum. mas não sei se dá assim para fazer aqui. Depende do valor do C, né? Então, por isso que eu acho que se o C for um número bonitinho, a gente consegue fazer sem precisar de equações de distância, de modo geral. Então, existem basicamente dois jeitos de fazer, que é usando Pitágoras e usando ponto médio. Eu vou fazer de um jeito, tu vai fazer de outro. Tu quer fazer. Eu vou fazer primeiro, claro. Tu quer fazer de qual? Pode ser Pitágoras. Tu vai fazer do Pitágoras, então eu vou fazer do ponto médio. Muito obrigado. Beleza. Ó, o ponto médio é o seguinte, né? Então você já entendeu que esse cara é o ponto médio do C e do B, certo? Aham.
E a gente sabe que a equação do ponto médio ela é assim: x do B mais o x do C dividido por 2 e a mesma coisa para o y. Então eu já sei quem é o meu ponto médio. É o menos um e 3. É o D. Aham. Aqui vai ficar o x do B, que é 2 mais o x do C, que é o que eu quero saber, dividido por 2. Y do B, que é menos 3 mais o y do C, que é quem eu quero saber também, dividido por 2. Então, obviamente, esse é igual a esse e esse igual a esse. Certo. Portanto, usando os azuis ali, menos um igual a 2 mais xc sobre 2. Vai ficar menos 2 igual a 2 mais xc. Xc igual a 4. E agora o outro cara, 3 igual a menos 3 mais yc dividido por 2. 6 igual a menos 3 mais yc. Yc igual a 9. Então, achamos o ponto C. Não seria menos 4 lá no XC? Menos 4, verdade. Eu devo ter dito e não devo ter posto. Maravilha. Então, olha só que interessante, cara. Quando eu volto para esse desenho aqui, agora sabendo o ponto C, eu acabei de descobrir uma coisa muito legal. Eu acabei de descobrir que o ponto C está na mesma horizontal do ponto A, certo? Uhum. Porque ambos estão no número 9. Apesar do desenho estar meio torto, se eu Sim. ajeitasse eles, é o caso, porque ambos estão na mesma horizontal. Sendo assim, eu posso dizer que posso pensar uma coisa interessante aqui, né? Eu poderia encontrar esse cara aqui sem equação da distância, não é mesmo? Porque se ambos estão na mesma horizontal, então é simplesmente 11 menos menos 4, certo? Aham. Né? Imagina que tu consegue compreender, né? Por exemplo, tem aqui o 2, tem aqui o 3. Uhum. Uma reta aqui na mesma horizontal, sei lá, o número x, o número y aqui. Esse tamanho vai ser simplesmente 1, 3 menos 2. Agora, eu não Sim. poderia dizer o mesmo. Você vai concordar comigo que eu não poderia dizer o mesmo se não tivessem na mesma, né? Aham. Não seria um, porque está inclinado. Entende o que eu quero dizer? Sim. Isso. Então eu acabei de encontrar, sem precisar da equação da distância, o tamanho de AC, que é igual ao tamanho de AB, lembra? Isso da cor igual. Que é 11 menos menos 4. Final menos inicial, né? Ou seja, 15. Para eu sair dos R$ 11 e até uma dívida de menos 4, eu tive que gastar 15, né? Uhum. Isso. Então, é 15. Então, esse é o tamanho do azul, azul meio colorido aqui. Agora, se eu tenho esse valor, como é que eu posso utilizá-lo para encontrar um outro valor, né? Por exemplo, o ponto B, ele sai daqui, né? A altura, melhor dizendo. É, aqui eu acho que não tem muito jeito não, né? A gente vai ter que usar alguma equaçãozinha aí de distância mesmo. Já não tem muito o que fazer, né? Para encontrar o cara vermelho aqui. Aham. Ok. Muito bem. Ah, não sei se você lembra a equação, mas é assim: distância é igual x menos x de um ponto mais o outro, y de um ponto menos y do outro, certo? Ao quadrado. Uhum. Ah, muito bem, muito bem.
Ainda tô pensando se dá para encontrar esse cara sem equação de distância, mas acho difícil, não dá não. Vamos ter que apelar, né? Daí, eu vou fazer o seguinte, olha só. A gente sabe que a gente vai ter que usar teorema de Pitágoras, certo? Porque eu quero encontrar esse carinha aqui. Sim. Qual que era o objetivo do problema? Achar a área. Então eu preciso da Aham. altura e preciso da base. Eu já tenho esse Certo. cara. Quando eu tiver esse, eu posso usar o teorema de Pitágoras e encontrar esse daí, quase que a conta está terminada. Uhum. Como no teorema de Pitágoras os lados aparecem ao quadrado, eu não vou ficar me preocupando muito com raiz, sacou? Porque, né? Dane-se a raiz. Vou ter que usar o cara ao quadrado mesmo. Aham. AD ao quadrado, que é a distância ali, né? Vai ser as coordenadas dos pontos AD, então vai ficar como? X do A ou do D, tanto faz. Quem são os pontos A e D mesmo? É 11 11 menos um. menos um, né? Aham. E era 9 menos. Não, era menos um. Menos um. E 9 3 aqui. Isso. 9 menos 3. Então, 12 ao quadrado, cento e cento e quarenta e quarenta e quatro quatro. Mais 12 cinco mais 12 ao 6. quadrado, né? Que também é 12, né? 144 vai Por ficar que duzentos que e é oitenta e 12? oito. Oi. Por que que deu 12? Porque menos com menos dá Não, mais, né? na direita. Viajei, porque eu viajei. Vai ficar 36. E daí vai ficar 180, né? Aham. Pronto. Então acabamos de encontrar o AD, que é a altura. Agora, nós temos esse cara. Nós temos esse. Dá para usar o teorema de Pitágoras e achar esse. Aham. Então a hipotenusa, você concorda comigo que é esse? Que a gente já Sim. sabe que vale 15. Certo. Então, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. O amarelinho lá, não tem uma cor amarelinha, mas vou usar verdinho, verdinho. Por exemplo, é o, como é que eu posso chamar aqui? DB que seja. Ok? Certo. Então, a C era 15, 15 ao quadrado, igual a 180, que eu já achei o quadrado ali, mais Aham. o DB ao quadrado. 15 ao quadrado é 125, então vai ficar 180, É 225. 225? É 15 ao 225 quadrado? menos. Quanto que é 225 menos 180? 45. Outro é bom de conta, hein? Uhum. Eu tô confiando em ti. Muito bem. Raiz quadrada de 45, então, é o nosso DB. A menos que eu esteja comendo bola, mas acho que não. Tenho quase certeza que não. Por hora, vamos deixar assim, né? Dá para fatorar esse número? Dá. Eu até acho mais. Não, vou fatorar, já que eu gosto de fatorar. 3, 15, 3, 5, 5, 1. 3 ao quadrado vezes 5, certo? Aham. Então, DB igual a 3 raiz de 5. O dobro disso é a nossa base. Sim. DB é isso, eu quero tudo, né? Aham. Então ficaria 6 6 e 5. Isso. Portanto, a altura, ela é igual, ou melhor, a área, vai ser a base vezes a altura dividido por 2, ou seja, vai ser 6 raiz de 5 vezes a altura que era ah, raiz 180. quadrada de 180, né? Vamos ter que fazer. É. O 180 ali é o quadrado, certo? Aham.
Bem, caramba, com conta longa, hein? É. 180, 90, 45, 15, 5, 1. Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5. Sai o 2, sai o 3. É, 5. Sai o 2, sai o 3, fica o 5. Uhum. Corta, corta. Vai ficar. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é É 5, então vai ficar 5, 6 vezes 3, 18 vezes 5, 90. 90. Só que tem um problema. O Pode enunciado ainda mostrar de 1 falou para 1000. isso. Então tem que multiplicar por, por 1000, né? É, Dá a, né? Certo? é. A escala utilizada foi de 1 por 1000. Então cada centímetro vale por 1000. Ah, olha só. Não, quase que a gente caiu no bait. Cada centímetro vale por 1000. Só que isso não significa que na área cada centímetro quadrado é 1 metro quadrado, entendeu? Aham. Tem que fazer a conversão. Puta que pariu, que questão, hein, cara? Que saco. É, Tá, vamos lá. Um 1 metro é. Como é que eu posso pensar isso? Bem, tem que pensar que se a gente está falando de base vezes altura dividido por 2, cada um dos caras lá estaria multiplicado, teria que estar multiplicado por 1000, né? Uhum. Então, pô, vai dar uma baita de uma área, velho. Só que, é que assim, eu quero ser bem perfeito contigo, mas tipo, de 90 centímetros para passar para metro quadrado, pô, tem que dar 9.000, né? Não tem muita conversa, porque é tudo de É, eu base olhei 10, aqui no certo? gabarito e ia 9.000 mesmo. É, mas a questão não é essa. A questão é que tu não chegou no 9.000, só que como a conversão é tudo com cara de base 10, Aham. não tem como ele virar um outro número que não seja alguma coisa que comece com 9 também, entende? Sim. Entende o que eu quero dizer? Aham. Porque tu tá multiplicando por um cara de base 10. Aham. Então por isso que é 9.000 mesmo, sacou? Sim. Agora, por fazer a conversão ali seria um pouco chato, né? De toda forma, daria pra fazer, mas a questão já ficou longe ficou longa pra um caramba. É, Bem, no fim eu tive que usar as duas coisas, né? Só que É isso que eu ia falar. poderia ter sido um pouco pior. Poderia ter sido um pouco pior porque eu poderia ter tido que usar a distância aqui também, a equação da distância para achar esse tamanho, mas pelo meu o cheat que eu percebi, né? A simplificação me tirou um pouquinho de trabalho, mas não foi assim grandes coisas também, beleza? Mas esse problema é muito legal, cara. Aham. Eu tô até com uma ideia. Já que a gente ficou tanto tempo nele, agora eu queria que tu fizesse ele mesmo. Não vou nem pedir um parecido. Faça ele mesmo, tá ligado? Aham. Porque daí tu vai ver se tu entendeu mesmo o que eu falei. Só vamos recapitular. Triângulo isósceles tem um monte de simetrias. Recomendo que você desenhe. Geometria tem que desenhar, beleza? Aham. Perceba triângulos, retângulos, coisas do gênero, para você poder aproveitar de usar Pitágoras, se for possível. Né? E aqui era. Eu fiz pelo ponto médio, mas não precisa, lembre-se. Eu usei o ponto médio para encontrar essa distância. Tu pode usar a equação da distância diretamente, ok? Só acho que vai dar Aham. trabalho. E daí depois base vezes altura dividido por 2, né? É o que tu precisa. Então, deixa eu te mandar aqui. Tá na mão. Tá na mão. Então, tenta desenvolver. Se surgir qualquer dúvida, primeiro dá uma olhada no que eu fiz, depois me pergunta se tu não conseguir, beleza? Beleza.
Consegui. Mas já? Aham, Legal. eu pensei, tipo, meu, eu não sei se é o melhor para fazer, na verdade, mas eu achei mais fácil porque só usa uma fórmula quase. Eu peguei e eu usei a fórmula da distância para descobrir todos os lados do triângulo, aí eu descobri a base, é, metade da base, né? Multipliquei por 2, a altura eu descobri pela equação da distância também, e aí eu só fiz base vezes a altura dividido por 2 depois. Então tá, né? Se você entendeu desse jeito, beleza. Pareceu meio rápido para a quantidade de conta que você tinha que fazer, mas show de bola. Vamos ver a próxima. Deixa eu salvar esse negócio aqui. Vou só organizar que já tá virando uma bagunça a tua pasta aqui. Salvar isso aqui também. Muito bem. Vamos ver a próxima. Vou pegar aqui. Questão longa. Tá. É a 7, né? Senhor Antônio de seu engenheiro queria o posto uma localização que tivesse a mesma distância da casa, da piscina e do vestiário. Poço? Tem que estar a mesma distância dos três. Tem um textinho em cima, Ah, tá. Agora sim. Vamos lá, então. O senhor Antônio resolveu construir um poço em seu sítio. Ele passou o engenheiro esquema abaixo, indicando a posição da piscina e do vestiário. Cadê o poço? Bem, não está desenhado, né? é. Mas, provavelmente, estamos falando de uma coisa como essa aqui, meu caro. Olha. Não é uma forma de garantir que vai estar todo mundo na mesma distância? Aham, É só colocar o triângulo de uma forma que a base dele ali passe justamente como um diâmetro, né? Porque daí essa distância é o raio, essa também é o raio, e essa também é o raio, sacou? sim, E as três coisas vão estar, então, a mesma distância, ou seja, um raio, o cacete, do centro da circunferência. Pegou aqui, é o poço, poço. Aqui pode ser, sei lá, aqui a casa, aqui a piscina, e aqui o aham, vestiário, sacou? sim, Então eu acho que isso resolve, né? Pelo menos essa ideia resolve, sacou? sim. Bem, eu acho que te deixei aqui o cacete, caiu tudo aqui, caramba. Bem, tenta começar esse negócio agora que eu falei, pode ser? Já que tu tem as informações ali, norte, leste, talvez isso te ajude a definir pontos, né? Aham, foi isso que eu pensei. Certo? Certo. Muito bem. Com essa coisa aqui já ajuda, porque para pensar, né? É bem óbvio, tem que ser meio óbvio, que isso aqui é 90 graus, ok?
Aham. Por quê? Primeiro, esses dois caras são iguais, né? Obviamente. E esses lados aqui também são iguais, igual, igual, igual. E aqui tem que ser 90, porque existe um teorema dos círculos que dizem que o ângulo que você faz aqui é o ângulo que ele abre, é metade do ângulo que ele abre do outro lado do círculo, tá ligado? Então, como Uhum. esse vermelho é o diâmetro, aqui tem que ser 180 graus. Isso aqui é 180, então aqui tem que ser 90, sacou? Certo. Isso aqui é 90, então aqui é 45, aqui é 45. Aqui tem que ser 90 também pela própria simetria do diâmetro, etc. E aqui também é 45, então, né? Ou seja, tu tá falando de triângulos de fato extremamente simétricos, né? Aham. 45 aqui, 45 nesse, 45 aqui, que é 90, 90. Então, tu tem que esses tamanhos aqui são raios, tu tem. Só que agora lidar com as informações específicas ali de norte, de sul, que você pode relacionar com o ponto, né? O norte vai ter a ver ali com o eixo vertical, por exemplo. O oeste tem a ver com o eixo horizontal, né? Ou seja, o norte e o Aham. sul tem a ver com Y. O leste e o oeste tem a ver com X. Sacou? Sim. Então, bem, eu acho que eu te dei umas dicas aí, vamos ver se tu consegue, em cima disso, escrever o resto, tá? Beleza.
Eu não consegui fazer aqui não, professor. Bem, faltou criatividade, man. Ó, vamos lá, vou te dar mais uma dica. Quando ele fala posição de referência, a gente sabe que é a posição de referência, 00. Sim, tô aqui como 00. Piscina Aí, 2412, né? aham, E vestiário 28. Porra, velho, mesma coisa que outro problema. Encontra essas distâncias, né? Equação da distância, certo? equação tá. Não é a mesma coisa que o problema anterior? Usa a Uhum, equação da distância, encontra esse lado. Aqui, claramente, já é 20, né? Esse tamanho. Bem, na sim, verdade. Não, não, não. Falei besteira, desculpa. Não é 20. Se fosse 8 aqui também, daí sim, né? Mas como é zero, não posso afirmar. Vai ter que tá. fazer a distância também. Aham. Na verdade, né? Se você fizer uma delas, você encontra esse cara, né? Se você fizer essa aqui, você encontra o raio. Por Sim, teorema de eu acho que eu já Pitágoras, já dá para encontrei encontrar o esse raio, cara se eu não aqui. tiver feito nenhuma conta errada. Oi? Eu acho que eu já encontrei o raio, caso eu não tenha errado nenhuma conta. Você também encontrou esse cara aqui. Aí? Se você encontrou o raio, você já tem tudo então, né? Ó, Sim, mas eu ponto preciso médio, de agora, pô, ponto, né? esse cara não é o ponto médio entre esses dois aqui? Uhum. Porra, acabou, né, velho? É o ponto médio entre os dois, né? Então, não tem muito segredo. Agora, tem que ver se eu desenhei a parada certa, né? Ahn, calma aí, só um instante. Meu desenho não tá certo. Ou ele não vale sempre. Pra mim fazia muito sentido que é isso. Só que agora, quando eu parei pra pensar, se esse cara é o ponto médio, como no problema anterior, porra, então esse cara tinha que ser o 10 e o 4, né? É só somar e dividir por 2? Por que que ele não é o 10 e o 4? Também não é o 12 e o 6, caso eu tivesse colocado numa posição errada, né? Esquisito. Ah, calma aí. Será que tem a ver com isso? Porque 24 para o norte, mais em cima que esse, tá? Na minha lógica, isso faz sentido. Só que esse cara tá pro oeste e esse tá pra leste, então ele estaria atrás. A menos que. A menos que. Ah, tá, eu acho que eu entendi o problema. Eu entendi o problema. O meu desenho ficou muito legal, né? Só que nada obriga, nada obriga a esses pontos estarem alinhados desse jeito, sacou? Nada obriga. Aham. Poderia estar acontecendo outra coisa. Poderia estar, esse ponto poderia, por exemplo, estar aqui em cima. Por exemplo, aí o desenho já muda todo. Aham. E apesar do desenho mudar todo, continua valendo aquela lógica de que eu posso pôr o poço no centro da circunferência. Né? Tipo, não é mais um triângulo perfeito, né? Mas a distância de todos. Até eu posso pôr o centro num lugar todo cagado aqui, se eu quiser também, tanto faz. Mas a distância ao centro de todos esses pontos continua sendo o mesmo, certo? Continua Aham. sendo o raio. Ainda está numa posição que dá a ideia de ser diâmetro. Acho que aqui fica mais legal. Todos esses laranjinhas são o raio. Aham.
E a gente continua tendo um triângulo, só que não é o mesmo triângulo de antes, né? Não é um triângulo totalmente simétrico, como aquele triângulo lá, certo? Aham. Então não daria para fazer um monte de lógicas de teorema de Pitágoras e coisas do gênero que a gente fez antes. Interessante, interessante. Bem, mas esses pontos continuam sendo pontos que estão sobre uma circunferência. Então, se de alguma forma eu conseguir encontrar a equação da circunferência, utilizando esses três pontos, está resolvido, ok? Aham. E, e dá para fazer, só que vai ser um caminho muito mais complicado do que o caso antes. O problema é que antes eu forcei demais a barra para facilitar a vida. Daí eu acho que tu até conseguiu fazer, porque tu achou o raio, né? Uhum. Mas não batia com as respostas, certo? É. Pois é. Então, no contexto que eu fiz, tu fez certo, maravilha. Só que aquele é um caso muito específico, né? Agora, nós estamos no caso real aqui, onde não forma um triângulo perfeito, mas Aham. continuam sendo pontos sobre uma circunferência. Então, se eu conseguir de alguma forma encontrar a equação da circunferência, e eu tenho informação suficiente para isso, eu posso encontrar esse cara, que é o centro, que é onde está o poço. Porque na equação da circunferência aparece explicitamente o centro dela, né, na equação. Ok? Aham. Então, a gente pode buscar agora resolver isso aí. Entendendo que a distância vai ser a mesma, né? Vamos chamar esse cara aqui de uma letra legal aí, vamos chamar ele de. Poço já tem o P ali, né? Vamos chamar de. Porra, estrela, sei lá. Não, estrela é muito tosco. Vamos chamar de. Ah, me dá uma letra aí, velho. Poço em inglês, como é que é? Não sei. Eu não sei, não posso dizer nada. Que merda. A Z de poço, vai. Então, a Eu distância vi do aqui Z. nos 8 no vestiário. Oi? Menos Eu acho que é 8? menos 8 no vestiário, não? Ah, é verdade. Vou pôr menos 8 aqui. Então, você tem que concordar comigo que a distância do Z até o C é a mesma distância do Z até o V, que é a mesma distância do Z até o C, o P. É o que falta, ok? Aham. Então, agora, vamos pensar o seguinte aqui. Vamos dizer que esse cara, ele tá com as coordenadas x0, y0, ok? Aham. Isso. Então, eu posso pensar, eu vou ignorar a raiz que aparece nessa fórmula, para que a conta fique um pouco mais direta, já que está todo mundo com a raiz. É a mesma coisa que trabalhar com os carinhas dentro da raiz, né? Então vai ficar x0 menos 0 ao quadrado, mais y0 menos 0 ao quadrado, que são as coordenadas do ponto C da casa, né, que está no referencial. Uhum. X0 menos o ponto V é quem? 20 menos 8, né? 20 Uhum. ao quadrado mais y menos com menos dá mais 8 ao quadrado, igual a x0, é y0 aqui. X0 mais. Ou melhor, vamos chamar esse cara de x e y, né? Para deixar mais geral ainda. Quem é o outro ponto? Outro ponto é o P de poço, de 24 piscina, e vinte e 12. quatro e 12. Menos 24 ao quadrado, mais y menos 12 ao quadrado. Ok? Muito bem, então temos uma cacetada de coisa aí, né? Vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x menos 20 ao quadrado mais y mais 8. Aqui eu vou escrever tudo a mesma coisa, já não preciso escrever o que tá aí. Mas é bom para. Tá, ó. Beleza, nós temos equação aqui. Então temos uma puta de uma equação gigantesca, né? Aham. Agora,
a gente pode usar essas equações separadamente para encontrar informações. Por exemplo, vamos utilizar essas duas aqui primeiro, né? Porque não dá para trabalhar com dois iguais ao mesmo tempo. Vamos usar só essa primeira parte. Quando eu igualo esses caras aqui, eu vou ter que abrir ali os quadrados, né? Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Esse cara ao quadrado aqui, você corta com é x ao quadrado, menos 40x mais 400, certo? E Aham, esse outro aqui é y ao quadrado mais 16y mais 64. E também você vai ter que concordar comigo que esse cara mata com esse cara mata com esse. certo. Se eu quiser agora, eu posso isolar x e y de um lado só. Por exemplo, deixar 40x menos 16y, junto esses dois caras, 464, né? Aham, Então, obviamente, dá para dividir todo mundo aí por 4. E suponho que dê para dividir por 8 também. 40 dividido por 8 dá 5x, 2y, 464 dividido por 8. Vai ficar 58. assim, pouco, é bom demais de conta, velho. Vou confiar em ti. E agora, a gente pode, com esses carinhas aqui, agora fazer o seguinte: a gente pode juntar essa equação e essa também. Uhum, Eu quero juntar essas duas porque é muito mais fácil trabalhar com essa aqui, né? sim. Chamar essa aqui de equação um. Daí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a x ao quadrado menos 48x mais 24 ao quadrado, que eu não sei quanto é que é. 600 e pouco. 576. Mais y ao quadrado, aquilo é um 12. Menos 24y mais 144. Então, de novo, corta, 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 corta. Vai ficar 48x mais 24y. Isso aqui vai dar 4. Porra, vai dar 700 e quantos aí, velho? Faz pra mim. Vai dar 720. Ah, não, é 44? É, Ah, não, é 720 mesmo. Tá certo. 720. Aham, Tá, 720. Suponho que dê pra dividir todo mundo por 24, né? acho que sim. Faz aí 720 dividido por 24, por favor. 30. Maravilha. Então, nós temos duas equações Aham, com duas incógnitas, que são justamente as coordenadas do centro. aham. Agora, a única coisa que você precisa fazer é resolver esse sistema. Será que você consegue resolver para nós? Eu consigo. Maravilha.
Deram uns resultados meio quebrados aqui. Mas tá certo porque eu imagino que esteja certo porque. Os resultados são quebrados aqui também, né? Uhum. Então. E aí? Então é x é 118 dividido por 9 que dá. X é 13,1 e y vai Opa! ser 34 dividido por 9 3. E tipo 3,8. Ahn, temos essa opção, né? B. Não, só Ou que C. é C. Ou C. Isso tudo vai ter a ver com o fato dos sinais serem, né? É Você C citou porque é 13,8 positivo. positivo, leste é positivo, né? Aham. Então é isso. Deixa eu ver se eu acertei só aqui no gabarito, calma aí. É isso mesmo, tá certo. Ô, velho, não confia aí, cara? Não confia, pô. Chegamos na resposta ali que bate com os números, só se a gente tivesse Professor, eu muito posso sair azar. ao banheiro rapidinho, por Tem favor? pressa, vai lá. Valeu. Voltei. Ótimo. Pô, legal essa questão, né? De novo, Aham. cara, ó, tu vai continuar boiando em geometria se você não fizer desenhos, né? Eu fazendo Aham. desenho quase boiei aqui, né? Porque eu fui muito ali na esperança de um problema fácil, não era tão fácil assim. Mas é geometria, velho, é desenho, geometria baseada em desenho. No texto não vai ter desenho, mas tu tens Aham. que desenhá-lo. Vamos ver o próximo. A próxima questão é baseada nesse mesmo texto. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Tem que ser meio criativo. Aproveitando que iria iniciar uma obra, o senhor Antônio decidiu construir uma quadra. Sua esposa, no entanto, exigiu as seguintes condições para que se definisse a localização da quadra, para que ninguém viesse suado para casa. As localizações da quadra do vestiário e da casa devem. Hã? As localizações da quadra do vestiário e da casa devem estar sobre uma mesma linha reta. Pô, tu que vai desenhar isso aqui dessa vez, mano. Eu não vou desenhar, hein? Vamos ver como é que tu desenvolve. Aí Aham. tu me manda o desenho. E, de novo, tenta fazer um desenho grandão, né? Eu nunca faço desenho pequeno, né? Olha o tamanho dessas coisas.
Sempre grandão Sim. para entender melhor. O vestiário deve ser um ponto de segmento de reta que liga a casa à quadra. Pô, legal, um pontinho ali que tem cruzamento ali, parece, né? Algo do gênero. O senhor Antônio fez uma anotação adicional em um esquema para o arquiteto para o arquiteto. Das duas opções, seguir a única que atende às exigências impostas, desenhar, mano. Massa, né? Desenhalhos, desenhalhos. Deixa eu colar aqui. Tu tá com as fotos aí também, né? Os arquivos Uhum. de imagem, né? Tá. Sim, sim. É baseado na mesma casa, né? Então, beleza? Agora vamos ver as opções, sempre tentar se basear nas opções, né? Então ele quer um valor de um ponto na prática, pelo que a gente entendeu, né? Quando a gente tem. Pô, o cara tem até quadro em casa, hein? Deve ser um desses playboy aí que roubam nós aí, porque isso aqui parece questão de Enem, né? O Workar, é a casa do Workar. Ah, show de bola, man. Show de bola. Tais a querer um ponto aí da quadra, né? Maravilha. Então, boa sorte aí, velho. Desenha, manda uma foto, a gente conversa, tá certo. Beleza. É pra eu te mandar o desenho aí? Ajuda. Ajuda Beleza. bastante. Mandei. Porque eu ainda não fiz a conta, mas o desenho já tá pronto, viu? Beleza. Vamos ver. Mandei. Me explica esse desenho. Tá, O desenho tá errado. basicamente. Quero que tu me explique só isso. Aham. A quadra, o vestiário e a casa, eles devem estar em uma linha reta, então eu tracei uma linha reta aí que seguia meio que até o infinito, tipo, Uhum. tanto faz o valor do final da linha reta. E aí fala depois que o vestiário deve estar entre a quadra e a casa. Então Uhum. eu coloquei a quadra para cima, o vestiário no meio e a casa no final. Boa. Ótimo desenho, cara. E Legal. a piscina só tá lá por tá mesmo, porque eu acho que ela não vai influenciar em nada. Só tem um E detalhe, né? Da mesma forma. Bem, pode ser que eu tenha lido alguma coisa errada, né? Mas quem é que não garante que tivesse do outro lado da reta? Pode ser que esteja aqui também, né? não, porque o vestiário é um ponto de interseção entre. É o ponto que fica, tipo, é uma mediana entre a casa e a quadra. Ah, Fica no legal. meio. Tipo, ponto médio entre Inclusive, os essa dois. questão eu nem preciso fazer conta, é a alternativa A. Pegou já a de cara? Como assim tu chegasse tão rápido na resposta? Né? Porque Ah, o a ponto primeira médio é coisa. metade, né? Sim. Oi?
Porque você vai fazer o ponto médio, você já fez meio que a metade de cabeça, né? Não, mas na verdade nem é o ponto médio necessariamente, é só um ponto que liga a casa até a quadra. Então ela tem que estar no meio, mais ou menos no meio. Pode ser mais para baixo ou mais para cima. Mas o raciocínio que eu usei foi que não podia ser para o leste, porque o vestiário está para o oeste, então não faz o menor sentido, viraria um triângulo. Então eu já excluo a alternativa B e a alternativa D. Na alternativa C, fala 10 metros para o norte, 4 metros para o oeste. Se isso daí fosse verdade, o vestiário estaria depois da quadra, né? Sim. Então não pode ser essa também. A outra alternativa que é a E fala que é 20 metros para o sul e 8 metros para o oeste. Não pode estar para o sul, porque senão estaria embaixo da casa. Então também não pode ser essa. A única que faz sentido ser é a porque fala 50 metros para o norte e 20 metros para o oeste. Massa, show de bola. Show de bola. Ah, maravilha. Deixa eu pegar a próxima aqui. Beleza. Ahn, aqui. No plano cartesiano, os pontos x e y que satisfazem essa equação, que é uma parábola, certo? Uhum. Porque x ao quadrado é uma parábola, né? Sim. Então, tem que ver as opções com a parábola. Eu acredito que não tenha sido esse o teu problema, né? Deve ter sido a 6, né? Uhum. Foi isso mesmo. Eu acabei de lembrar. Foi a 6 o problema, certo? É, legal, então tá falando de equação de reta reduzida aqui. É, MN, que nem eu escrevi lá na primeira questão, né? É tal que M vezes N é maior que zero. Então, dos 5 pontos dados anteriormente, o único que certamente não pertence ao gráfico dessa reta é. Bem, ele está dizendo que o M vezes o N é maior que zero. O N, eu acho que é o segredo aqui dessa questão. Por quê? Porque, como eu falei para você no começo da aula, o N é o coeficiente linear, o valor onde a reta cruza o eixo Y, certo? Certo. E esse cruzamento ele acontece onde o x é zero. Então, por exemplo, o A e o B, no caso do A, uma reta onde tem o ponto A, o N é 100. E uma reta onde tem o ponto B, o N é menos 100. Ok? Uhum. Então seria impossível esses dois é, fazerem parte da mesma reta, não tem como. Da mesma forma que o C e o D não podem fazer parte da mesma reta pelo mesmo motivo, porque pro mesmo valor de X, eles têm valores diferentes de Y, tá vendo? Uhum. Se você fosse fazer um gráfico, você ia ver que não faz sentido, né? Porque ia dar uma reta vertical. Uhum. E o 100 e o E ali é um ponto que poderia estar em qualquer uma delas. É, agora, dos 5 pontos dados anteriormente, o único que certamente não pertence ao gráfico dessa reta, o único que certamente não pertence. Bem, se a regra aqui é m vezes n ser maior que zero, então ele não pode ser zero. Não pode ser Uhum. identicamente igual a zero, certo? Certo. Então, não temos nenhuma opção que diretamente nos dê zero aqui na multiplicação. Que nenhum dessas opções aqui, onde é diretamente o n, deu o zero específico. Então, vamos ter que procurar com a questão do positivo, né? Note que para uma multiplicação da positiva tem duas possibilidades. O primeiro e o segundo cara são positivos, né? O m e o n são positivos. Uhum. Ou o m e o n são negativos ao mesmo tempo. Ok? Desculpa, o N, então, é o segundo número dentro do parênteses, certo? Então, Sim.
É o segundo número do parênteses na A e na B. Por causa do X, que é zero, sacou? Ó, presta Ah, tá. atenção. Ó o gráfico aqui, deixa eu te mostrar. Plano cartesiano, 3, 2, 1, 0, certo? Aham, Então vamos dizer esse ponto aqui que é o 100, 10 que seja. Se esse ponto aqui está no y igual a 10 e no x igual a zero, pô, então ele é o ponto 0, 10, sacou? aham, Sendo assim, quando tu tem o x igual a zero, tu tá diante do coeficiente linear. A reta sim, que passa por esse ponto vai ter o n igual a 10, sacou? De novo, aham, por isso que é bom fazer um desenho, né? Seria impossível, né? Esse ponto aqui, que por acaso é o A, daí tu tem o outro ponto lá embaixo, menos 10. Não tem como passar nesses dois ao mesmo tempo. Não é sim, reta isso aqui, né? Bem, é uma reta, mas não é uma reta que segue o y igual a mx mais n, certo? tá. Isso. Aham, Então, o negócio, o negócio, meu parceiro, não é o que dizia o Alexandre Frota. O negócio é você pegar cada um dos pontos e jogar nessa fórmula. Por exemplo, digamos que a gente pegue o ponto A, que é 0, 100. O que aham, que vai acontecer? 0 e 100. 0 para x, 100 para y. uhum, Então o n é 100, como eu havia dito, certo? uhum, De tal forma que para eu ter positivo, é só eu pegar um m que também é positivo, né? Então, se eu estou falando de uma reta que passa aqui no ponto A, então, note que com um ponto só, né, eu não defino uma reta. sim, Um ponto só eu não defino uma reta. Mas existem retas que têm o m positivo. Essa, por exemplo, tem o m positivo porque ela é crescente, certo? aham, E passa pelo ponto que a gente citou ali, o 0, 100, né? Vou colocar aqui para representar que é o ponto A mesmo. Muito bem. Então vamos dizer assim, o ponto A pode seguir a regra, contanto que o m seja positivo. sim, Muito bem. Então, a lógica vai ser você pegar a equação, essa, jogar os pontos da questão e ver se alguma apresenta alguma incoerência, algum absurdo, assim, alguma impossibilidade da multiplicação dar positivo, aham. ok? Eu fiz pro A, peguei o ponto e joguei na equação. Agora tenta fazer pro B e pro C. Faz pro B, se tu não entender direito o que rolou, faz pro C também e me manda Eu, uma foto pra gente conversar eu, sobre as suas conclusões. calma aí, eu não posso fazer com o E? Tu vai fazer com todos. Aham, mas aí, se eu fizer com E, que é 100, 0, certo? Certo. Então fica 100x mais zero. Não, foi isso que eu falei para fazer. As coordenadas dos pontos você joga no X e no Y, certo? Foi o que eu fiz Aham, aqui. sim. Claro que onde apareceu esse zero aqui eu fui meio preguiçoso, né? Eu poderia ter colocado m vezes zero, que é o certo. Mas então eu já descobri, não pode ser, Por quê? porque o y não pode ser zero. O Y não pode ser zero. Eu acho que não, se mn é maior que zero. Então me mostra aí, beleza? Beleza. Show. Então avalie o ponto que você acha que é o zoado. Tá. Eu vou no banheiro e já volto. Eu vou ver se a tua argumentação é válida, né? Vou Aham. ver, é isso que importa.
E aí, onde está o argumento? Eu tô pensando aqui. Ah, Acho que eu descobri. ah é? Uhum. Então manda aí, vamos ver se eu acredito. Eu acho que eu vou ter que te explicar, porque eu acho que não tá muito claro, mas. Bem, por sorte sua prova é descritiva, né? Mas eu gostei do que eu vi aqui. Se você não puxou isso de uma inteligência artificial, tá valendo. E aí, me explica. Tá, se substituir o y por zero e o x por 100, certo? Só Uhum, pegando as coordenadas do e. Aí você pode isolar alguma das duas. Eu decidi isolar o n porque eu achei mais fácil. uhum, E aí fica n é igual a menos 100n. Só isolando a equação de primeiro grau, certo? exato. E aí você sabe que m vezes n é maior que zero. Uhum. Então m vezes menos 100m é maior que zero também. É. Porque menos 100m é y. Desculpa, é n. Uhum, Aí vai ficar menos 100m é maior que zero. Só que, na verdade, ficaria menor, porque é negativo, né? uhum. E m quadrado é maior que zero. Então, como tem o sinal de negativo antes, então fica menor que zero aqui. Não pode no exercício. Exatamente. O grande segredo está aqui, né? Nessa conclusão que você chegou aqui. Uhum. É menos 100m quadrado menor que zero. É, só que o enunciado está me dizendo. Bem, se menos 100m quadrado é menor que zero, né? Então complicou, porque isso aí surgiu de você ter substituído o n. Porque esse número aí, na verdade, é m vezes n, né? Exato. Tinha que ser E. maior que zero, né? Uhum. Perfeito. Ah, muito bem. Tem mais alguma questão ali que tu queira ver especificamente, assim? Acho que não. Não? Não, acho que Show, tá tudo certo. show de bola, então, cara. Eu vi que você escalou de melhora absurdamente aqui durante a aula, né? Uhum. Eu não sei o quanto tu estuda sozinho aí, mas pelo menos comigo você sempre mostra bastante proatividade, consegue entender as coisas. Então, qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, parceirinho. A gente se fala. Abraço. Valeu, abraço.